Bem-vindo ao Mentoria Português Prática Livre, Salmo 23, uma passagem bíblica bastante conhecida. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Como tem sido o nosso método, as classes gramaticais já estão identificadas com nossos padrões de cores. Aqui tem o vermelho, então, de substantivo, aqui é o substantivo, aqui também. Senhor e pastor são substantivo, palavras que define tudo que existe, né? Nomeia tudo que existe. Aqui tem um artigo, e o artigo também, olha aqui a cor do artigo, e isso aí. Então, artigo definido singular, masculino singular, definindo aqui o Senhor, né? Não é definido como um Senhor, entre outros, mas o Senhor. O verbo ser, verbo de ligação, ligando a pastor. O e meu são adjuntos abnominais ou palavras que vão junto do nome, descrevendo algo, modificando aquela palavra. A segunda oração é nada me faltará. Então, como é que diagrama essas orações? São duas orações independentes, ligadas por um ponto e vírgula, né? Então, a gente faz aqui a ligação com esse traço, é assim que eu diagramo. Quem já conhece o diagrama já sabe, a diagramação são os chamados diagramas gramaticais sintáticos, que faz visualizar e forçar a pessoa que analisa a demonstrar que de fato domina a lógica da língua. Então você tem aqui do lado esquerdo o sujeito, que é o Senhor. Tudo que está do lado esquerdo é o sujeito, o Senhor. Só que o aqui, como eu disse, ele é um artigo, mas ele está na função de adjunto adnominal, ou seja, ele é uma palavra junto do nome, que é Senhor, substantivo, nomeia tudo que existe, e está caracterizando-o. Aqui você tem o núcleo do sujeito e o predicado, tudo que está do lado direito dessa barra vertical que atravessa a barra horizontal. Então, o que é que está do lado direito é o meu pastor. Muito bem. Então, eu estou falando de quem? Sujeito é alguém sobre quem falamos? O Senhor. Predicado é o que falamos sobre alguém, é o meu pastor. Esse é o predicado. Agora, do predicado, o que é esse é? É o verbo ser, é o verbo de ligação, é o predicativo do sujeito, ou seja, é a parte do predicado. Predicativo do sujeito não, perdão, é o núcleo do predicado verbal. É a parte do predicado que é o verbo, que refere-se à ação. A ação praticada pelo sujeito. Então, o que é que o sujeito fez? Ele é. Agora, pastor aqui é o predicativo. Na verdade, o meu pastor é o predicativo do sujeito, sendo que pastor é o núcleo desse predicativo do sujeito. Aqui é um adjunto, aqui também é um adjunto. Então, o que é que pastor é? Pastor é a parte do predicado que declara algo sobre o sujeito. Tudo bem. Por quê? Porque o verbo é de ligação. Ele pede um predicativo sujeito. E o que significa um verbo de ligação e um predicativo sujeito? O verbo de ligação é aquele que liga o sujeito a uma característica dele. Liga. Então, essa função aqui é de ligar. Tudo bem. Aqui você tem outro tipo de verbo. E como é que eu sei que nada é o sujeito? Quem é o sujeito? Nada. Qual é o predicado? Faltará me faltará. Como é que eu sei? Eu pergunto para o verbo. Por exemplo, aqui em cima. Quem é o meu pastor? O Senhor. Então, o Senhor é a resposta a essa pergunta, então ele é o sujeito. Quem me faltará? Nada. Nada é a resposta a quem me faltará. Então, ele é o sujeito. Nada, como eu coloquei aqui, ó, é um pronome indefinido. E aqui está referindo como sujeito. O me, ó, preste bem atenção. Vamos entender o verbo. Daqui a pouco eu vou mostrar esse sentido comparado com o hebraico, né? Então, vamos entender o verbo aqui. O verbo é um transitivo indireto. O que é o verbo transitivo indireto? É aquele que se refere ao sujeito, apresentando a ação do sujeito de uma forma indireta ao seu objeto, àquilo que ele está fazendo, né? Então, é indireto. Por isso o verbo transitivo indireto.
Ele não é um verbo de ligação, ele não está ligando o sujeito a uma característica dele. Ele está apenas declarando uma ação do sujeito, o verbo transitivo, declarando uma ação do sujeito. Agora, essa ação é direta, o sujeito está agindo diretamente sobre aquilo que ele está fazendo ou indiretamente. Se é diretamente, ele descreve uma ação direta, então é um verbo um verbo transitivo direto. Por exemplo, ele comprou o livro. Olha só, é uma ação direta. O que é uma ação indireta? É quando ela passa por uma preposição, que demonstra que não foi uma ação direta do sujeito. Por exemplo, ele precisa de água. Olha só, é diferente de comprar um livro. A ideia é diferente, né? É uma ação direta. Então, ele precisou de água. Então, vamos lá, para a gente entender por que esse me aqui é um objeto indireto. Então, aqui é um verbo transitivo indireto. Se é um verbo transitivo indireto, só pode vir um objeto indireto. Não pode vir um predicativo do sujeito, nem um objeto direto. Então, o me é um pronome pessoal oblíquo e que aqui na frase atua como um objeto indireto por sua relação com o verbo transitivo indireto. Então, aqui está equivalendo, esse me está equivalendo a mim. A mim. Nada faltará a mim. Então, nada faltará a mim foi substituído por, está sendo representado pelo pronome pessoal oblíquo. Então, essa é a equivalência, por isso que ele é um objeto indireto. Então, são duas orações independentes ligadas por um ponto e vírgula, ambas coordenadas assindéticas, ou seja, sem conjunção explícita. Muito bem. Agora vamos ver como que tá, qual é a ideia que nós temos aqui, para a gente ver, antes da gente ver no hebraico. A ideia que a gente tem aqui é de que o Senhor, que é o meu pastor, estou especificando, né? Estou dizendo que ele é o meu pastor, estou escrevendo de uma forma poética, estou dizendo que ele estou afirmando isso. E ele sendo meu pastor, eu não vou ter falta de nada. A gente precisa entender o que de fato o salmo todo está dizendo, significando que é nada aí. Mas a ideia é, pelo menos por aqui, e alguém pode interpretar assim, eu não vou deixar de comer, não vou deixar de vestir, não vou deixar, não vou adoecer, ou seja, enfim, alguém pode até interpretar assim, mas o ponto não vai me faltar nada. Então, o Senhor é meu pastor, nada faltará. Agora vamos para o texto em hebraico. Não quero criar polêmica, eu apenas estou mostrando como é que está, né? Então, o texto em hebraico, você tem essa palavra aqui, ele começa lendo da direita para a esquerda, diferente da nossa leitura que é da esquerda para a direita. O hebraico lê daqui para cá, da direita para a esquerda. Então, aqui tem o Yahvé, o judeu lê Adonai, ele não pronuncia Yahvé, porque é como ele entende o não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, mas nós não vamos entrar nesse assunto. Então, nós traduzimos como Senhor caixa d'água aqui, né? A caixa alta, perdão, caixa d'água, Senhor escrito assim, caixa alta. Aí Yahvé é pronunciado dessa forma, embora a escrita é Ivá. A escrita aqui, lendo daqui, você tem o iode aqui, com a aspiraçãozinha aqui, chamado Shevá, né? Então é Iva, dois re, Iva. Então é Iva Roy Lo Esar. Iva Roy Lo Esar. O Roy aqui, bom, você já deve ter entendido, antecipado até a interpretação. Se Iva ou Yahvé é Senhor, você não tem o artigo, mas a regra gramatical é que pode acompanhar com artigo definido. Embora quando as palavras têm artigo, de fato aparece um rezinho aqui, por exemplo, antes do Yahvé. Bom, aqui não aparece.
A gente está colocando, né? A regra diz que pode colocar, como poderia não colocar, mas fez mais sentido. Agora, o meu aqui é interessante, você tem aqui a presença, eu coloquei de verde aqui, ó, essa letrinha aqui, ela é chamada de iode, e esse pontinho aqui embaixo, ele é chamado de Hirek. Hirek iode é uma terminação aqui nessa palavra Roy. O O é esse pontinho que está em cima aqui dessa primeira letra. Então, aqui a palavra é pastor, só que essa terminaçãozinha aqui que eu pintei de verde, que deveria pintar essa daqui, mas o programa não deixou, esse iode, esse Hirek, é o pronome meu, o pronome possessivo. Então, o pronome meu, não existe o pronome, mas existe a terminação do pronome, então está certíssima a tradução dessa forma. Meu pastor, está certíssima. Meu pastor é isso tudo aqui. Essas 3 letrinhas aqui significa meu pastor. Então, Senhor ou Senhor, meu pastor. Aí você tem um advérbio, o advérbio aqui a cor do advérbio. Você tem um advérbio de negação lo. Você tem um verbo aqui, falta. Verbo falta, ou faltará, né? Então, não falta. Como é que fica a diagramação? Fica o Senhor, aí eu coloquei entre vírgula, porque para a nossa língua dá a ideia, né? O Senhor, meu pastor, dá justamente a ideia a positiva, como se explicando que o Senhor, especificando que o Senhor, né? Um aposto especificativo, o Senhor, meu pastor, o Senhor, meu pastor. Aqui já está diferente daqui, ó. O Senhor não aparece esse verbo, você percebe que não tem 2 verbos. Aí tem uma regra que diz que você, dependendo da construção, se ela pede um verbo, na sua língua você põe. Mas será que seria esse mesmo caso? Sem polêmica, eu quero trabalhar com as palavras que estão lá. Então vamos lá. É que o Senhor, meu pastor, não falta. É assim que literalmente está, né? Então o Senhor, meu pastor, não falta. Então aqui ficaria com a ideia não de uma provisão, um provedor, mas a ideia de fidelidade. Deus é fiel. Deus é fiel, ele não falta, né? Ele permanece fiel. Aqui não, aqui é uma ideia da maneira como nós construímos, que ele provê, né? Que ele vai sempre me manter do que eu preciso. Aqui não, é que ele é fiel. O Senhor, meu pastor, não falta. Percebe como fica diferente, né? E aí, olha como fica a diagramação. Essa diagramação a gente faz da direita para a esquerda. Da direita, tá vendo? Sujeito aqui, o vermelho, para a esquerda. Direita para a esquerda. Como fica agora em hebraico? Em hebraico, como é aliás, da esquerda para a direita aqui. Em hebraico, como é da direita para a esquerda, então a diagramação também fica da direita para a esquerda. É aqui onde fica o sujeito, aqui o núcleo do sujeito. Então, o sujeito é tudo isso aqui aí. Yahvé Roy, ou Ivaroi, que é Senhor meu pastor ou o Senhor meu pastor. Deixa eu só ver o que eu fiz aqui. Não sei como é que eu tiro esse negócio aqui. Bom, deixa aí. O Senhor meu pastor não falta. Eu acho que é por causa disso aqui. Foi isso mesmo. O Senhor meu pastor não falta. Aí, predicado quem é? Não falta. Quem não falta? O Senhor meu pastor. E o que é meu pastor? É um aposto especificativo. Então, essa é a diagramação, essa é a prática livre de hoje. E até o próximo vídeo.